Agroglifos, parte 3. Titânio, silicone e oxigênio. Há ainda mais mistérios sobre os agroglifos. Por exemplo, já foram encontrados pequenos discos metálicos do tamanho de moedas de R$1 no centro de algumas figuras. Em 1998, cerca de 6 desses discos foram descobertos e enviados para análise nos laboratórios da Universidade de Michigan e do já citado MIT, ambos nos Estados Unidos. Os resultados mostraram que eram compostos por uma combinação de titânio, silicone e oxigênio, e ambos os laboratórios foram unânimes em declarar que tal combinação é desconhecida no planeta. Outra significativa descoberta foi que os discos, quando encostados a um outro tipo de metal, como uma tesoura ou uma faca, se liquefaziam. Os laboratórios então cogitaram que os discos tinham carga elétrica, que seria responsável por manter a estrutura molecular das amostras. Quando um disco era tocado por outro, a eletricidade perdia sua carga e se dissipava, fazendo com que o metal retornasse à sua verdadeira forma líquida. Mas o mistério das moedas vai mais além. Na noite de 23 de julho de 1991, foi encontrado um impressionante desenho na Alemanha, já na fase em que os agroglifos estavam se espalhando por todo o mundo. Alguns dias depois, um jovem com um detector de metais encontrou 3 moedas bastante antigas, enterradas dentro do círculo, uma de ouro, outra de prata e a terceira de bronze. Mas o que mais chamou sua atenção foi que nelas estava esculpido o mesmo desenho do círculo encontrado naquela plantação. Elas foram analisadas e se constatou que tinham um grau de pureza impossível de ser obtido na época em que supostamente teriam sido cunhadas. Os agroglifos chegam ao Brasil. Curiosamente, apesar de ser um fenômeno mundial, no Brasil nunca houve qualquer registro de agroglifo até 2008. Como sabemos, o país contribuiu para a casuística ufológica mundial com praticamente tudo de mais sério e contundente que há. Os melhores casos de todos os gêneros ocorreram em nosso solo, menos os agroglifos, que certamente têm ligação com o fenômeno UFO. Mas por que? Indaga um membro da revista UFO brasileira, que pesquisou o primeiro caso do gênero no país, ocorrido em Ipuaçu, Santa Catarina. Ao contrário dos agroglifos, até então o que se tinha aqui eram os chamados ninhos de UFOs, marcas deixadas no solo pela aterrissagem ou proximidade de um desses objetos. Um exemplo desse tipo de ocorrência se deu em fevereiro de 2008, na cidade paulista de Riolândia. Em apenas 30 dias foram registrados 5 episódios de avistamentos de UFOs, que culminaram com ninhos também nas áreas rurais das cidades de Araraquara e Monte Azul Paulista, no mesmo estado de São Paulo. Entretanto, algo parecido com os famosos círculos ingleses jamais havia acontecido no Brasil. A história só iria mudar em novembro de 2008, quando a população da citada Ipuaçu, no extremo oeste catarinense, foi surpreendida com o surgimento de diversas marcas em plantações de trigo, todas incrivelmente semelhantes aos sinais do começo do fenômeno, aqueles que se manifestavam na década de 80. Ipuaçu, Santa Catarina, Brasil, 9 de novembro de 2008. O primeiro fazendeiro a registrar o caso foi o agricultor Inésio Trentin, que notou que algo estranho ocorrera em sua plantação de trigo. Relatou ele: "Vi um círculo de trigo amassado de aproximadamente 20 metros de diâmetro, um anel de trigo intacto ao redor e outro ainda maior em torno deles, com trigo também amassado." Achando que fosse obra de vândalos, foi até a delegacia de Ipuaçu e registrou a ocorrência. Mas como alguém chegaria até o meio da plantação sem amassar nenhum pé do vegetal? Ponderaram os policiais.
O segundo caso aconteceu na propriedade de Nilson Biasotti, a apenas uns 2 quilômetros do anterior e na mesma data e hora. Lá foi encontrado um círculo com dimensões e características idênticas aos da fazenda de Inésio Trentin, também sobre uma plantação de trigo. E mais uma vez o desenho estava no meio da colheita, sem que houvesse qualquer rastro de acesso até o local. Quem ou o que poderia ter feito aqueles desenhos? Segundo o relato de Ana Teixeira, uma moradora da cidade, eles teriam sido causados pelo estranho disco que viu nos céus de Ipuaçu. Ela disse que, por volta das 22 horas do dia anterior à descoberta dos sinais, avistou um grande artefato discoide com luzes vermelhas e 2 triângulos em cima. Disse que o UFO girava bem lentamente e dele saía um círculo, tipo uma sombra, do mesmo formato das marcas que apareceram nas plantações. Que o OVNI parecia estar tentando pousar e não conseguia. Então ela chamou os vizinhos e outras pessoas para também verem aquilo. O evento foi tão importante e sem precedentes que o pessoal da mais importante revista brasileira sobre ufologia, por sinal a mais antiga do mundo sobre o tema, viajou até o local para investigar o caso. Ufologia se faz indo aos locais, examinando os fatos e olhando nos olhos das testemunhas ou envolvidos. E, consequentemente, confirmando-se a veracidade dos acontecimentos, declarou um dos membros da revista. E acrescentou que foi necessário conhecer todos os detalhes dos agroglifos de Santa Catarina para atestar que não se tratavam do resultado da ação humana, e muito menos de ação da natureza, como efeitos meteorológicos ou atmosféricos. Tais conclusões foram corroboradas por agrônomos, engenheiros, jornalistas, professores universitários e, principalmente, pelos humildes agricultores daquela região, que, tal como os outros citados, ficaram completamente perplexos diante dos fatos. Com este episódio, o Brasil entrava no mapa mundial dos agroglifos. Efeitos em câmeras e celulares. Um dos fenômenos mais intrigantes envolvendo os desenhos em plantações são as interferências que aparelhos eletrônicos sofrem em seu interior ou próximos deles, percebidas em várias ocasiões. Os equipamentos mais sujeitos a essa ação são câmeras de vídeo, gravadores de áudio e telefones celulares. Certa vez, o citado pesquisador inglês Colin Andrews detectou no centro de um círculo sons extremamente agudos que não tiveram sua fonte identificada. Maior especialista no fenômeno em todo o mundo, Colin Andrews até hoje não encontra explicação para o zumbido. Disse Andrews: ao contrário do que muitos dizem, existe uma relação entre discos voadores e os círculos. Há registros e observações de pequenas sondas ufológicas em plena luz do dia sobre as marcas. Eu tenho várias filmagens e fotografias dessas aparições. Mudanças em nível celular. Esse mesmo pesquisador inglês, Colin Andrews, também relatou que conhece um caso em que um alienígena fora visto ao mesmo tempo em que surgia um agroglifo. O acontecimento ocorreu na cidade mexicana de Zapopan, na manhã de 10 de janeiro de 1988. O fazendeiro Marco Cabrera relatou que estava se preparando para arar sua plantação de milho, por volta das 6 horas da manhã, quando notou uma luz muito forte próxima de um riacho que corta sua propriedade. Do alto de seu trator, ele conseguiu ver uma figura humana junto daquela luz e, mesmo com muito medo, se aproximou com o trator. Mas, quando estava a pouco mais de 200 metros, o ser entrou na luz, que se elevou e desapareceu. O que restou desse encontro? Um pictograma de mais de 20 metros e composto de círculos, retas e diagramas, declarou Colin Andrews. Quanto às suas descobertas nesse fascinante campo, Colin Andrews é enfático ao dizer que são incontáveis.
O fenômeno é impressionante. Ele é o pesquisador que mais cientificamente trabalha com os agroglifos, costumeiramente fazendo análises do solo e das plantas em seu interior. Ele diz que, há mais de 20 anos, tendo tal procedimento como norma, não há dúvidas de que a estrutura interna das plantas atingidas, inclusive suas partes enterradas no solo, muda significativamente em nível celular. Elas são mais afetadas no seu centro do que nas partes superiores. Mas, como isso é possível? Indaga o pesquisador, referindo-se ao fato de que os caules das plantas, logo acima da terra, sofrem mutações biológicas e até genéticas. E isso não é algo territorial, ou seja, não se restringe a amostras de algum local específico, mas é um padrão que se encontra em agroglifos por todo o mundo. Voltando aos agroglifos que apareceram em Ipuaçu, Santa Catarina, em 2008, um especialista brasileiro de uma conceituada revista nacional foi um dos poucos que esteve no local de surgimento dos círculos. Após análises no local, ele relacionou suas características e interessantes aspectos a outros agroglifos descobertos também em outras partes do mundo, sendo que o mais significativo é a total ausência de vestígios de fraude. Não há marcas físicas de nada que indique a fabricação dos sinais. Os círculos em Ipuaçu foram formados em apenas 4 horas, presumivelmente entre 22 horas de sábado, 8 de novembro, e 2 da madrugada de domingo, 9 de novembro de 2008. Mas o maior problema para a investigação, além das chuvas que caíram sobre as figuras e ainda assim permaneceram intactas, foi a visitação pública dos locais por curiosos. Isso resultou em depedração média no primeiro círculo e leve no segundo, o que não impediu as análises, relatou o investigador enviado pela revista especializada. Outro ponto muito interessante averiguado pelo investigador sobre os agroglifos de Santa Catarina diz respeito ao modo como as plantas foram amassadas. Coincidência ou não, isso se deu da mesma forma como ocorre na grande maioria dos demais círculos ao redor do mundo. Todas as plantas foram dobradas em sentido horário, tanto dentro do círculo central quanto do anel externo. Elas estavam inclinadas individualmente alguns graus à direita e formavam um conjunto espiralado e praticamente perfeito. Inteligência e intencionalidade. Um detalhe especial chamou a atenção. As plantas dobradas estavam separadas das não dobradas de maneira precisa, ou seja, na área de contato entre elas não existiam plantas meio dobradas ou com sinais de terem sido tocadas. As plantas foram tombadas uma única vez, a cerca de 2 ou 3 centímetros do solo. Uma das coisas que mais impressiona nos agroglifos catarinenses, entre tantas, foi que a segunda marca, na plantação de trigo do fazendeiro Nilson Biasotti, a uns 7 quilômetros do centro de Ipuaçu, foi produzida no limite de sua propriedade, bem na divisa com a próxima, a oeste. Na área onde foi produzido esse agroglifo, ainda havia trigo a ser colhido, e ali o desenho ficaria mais evidente. Se ele fosse feito alguns metros para oeste, já adentrando na propriedade vizinha, não seria visto, já que ali a plantação estava colhida, relatou o ufólogo investigador. Um agroglifo na propriedade vizinha não seria visto, até mesmo pela diferença da massa de plantas e de sua coloração, já quase morta, seca e escurecida na propriedade ao lado, enquanto que na propriedade de Nilson Biasotti, o trigo estava dourado, muito vistoso e encorpado. Isso é sinal claro da inteligência e intencionalidade por trás dos fenômenos, disse o investigador dos casos. Mas, além das marcas deixadas nas plantações, o que ainda ocorrera naquelas madrugadas catarinenses? Mais alguma coisa semelhante ao que se passa onde surgem os agroglifos na Inglaterra? Segundo a pesquisa, sim. Discos voadores e sondas, pequenas esferas de luz artificialmente controladas,
foram vistos por várias pessoas nos locais onde apareceram sinais e em áreas próximas. São muitos os moradores da pequena Ipuaçu que tiveram avistamentos, alguns a menos de 1 quilômetro do local dos agroglifos, outros já na cidade. Padrões de radioatividade. Quando ocorreram pela primeira vez no Brasil, tal como se deu também em outros países, os ufólogos imaginaram que os círculos fossem marcas de pouso deixadas por UFOs, mas não eram. UFOs de fato atuam sobre elas, mas não chegam a encostar ou a produzir amassamento ou queima da vegetação. A diferença entre um ninho e um agroglifo é gritante. Por exemplo, quando há pouso, a vegetação é chamuscada e o solo pode ser até vitrificado, e no caso dos círculos não existem tais características. Foi a partir dessas análises que uma ligação mais sutil e profunda com o fenômeno UFO tomou corpo. Hoje se tem como certo que os agroglifos são verdadeiras mensagens sendo transmitidas através desse bizarro método que são os desenhos.